Então, pessoal, continuando a nossa aula, né, a gente vai trazer aqui algumas definições que são importantes, como a definição de temperatura. Mas umas coisas a gente tem que conversar primeiro, tá? Que tem que entender e precisa entender que esses estudos de todos esses fenômenos que a gente falou agora, que são relativos à termologia, elas elas têm sempre um parâmetro muito importante, que o nome desse parâmetro, dessa grandeza que a gente vai estudar agora, é temperatura. A temperatura é capaz de definir o estado térmico do sistema físico estudado, né? Se ele está sólido, se ele está líquido, se ele está gasoso. Assim, inicialmente, o nosso estudo de termologia, a gente vai começar ele conceituando temperatura. Então, aqui no nosso quadro virtual, temos aqui que temperatura é a grandeza que caracteriza o sistema térmico, né? Então aqui eu só tenho dois recipientes, então a gente vai considerar que esses recipientes eles estão cheios de partículas de água, tá? Aquelas bolinhas representam as partículas de água ou de gás, né? E eles estão esse recipiente 1 aqui, ó. Esse recipiente 1 ele está bem devagarzinho. Já esse recipiente 2 ele tem uma velocidade maior, né? Então a gente observa que esse aqui tem uma velocidade maior. Tá? Então a gente vai comparar o aumento da temperatura com o aumento do deslocamento da velocidade das partículas. Né? Então esse aumento da velocidade ela indica que a temperatura aumentou. Né? Quando a gente considera os dois recipientes, né, as duas caixinhas, ele tem o mesmo tipo de gás. Você percebe que no recipiente 2, esse gás está mais agitado do que no recipiente 1. Né? Bem, então é comum as pessoas avaliarem a temperatura de alguém, né, o estado térmico, pela sensação de quente ou frio quando a gente toca na pessoa, não é? Muitas vezes a gente comete o erro de colocar a mão na cabeça da pessoa e ela está com febre. Ah, eu estou sentindo que ela está febril, estou sentindo que a temperatura dela está alta. Mas quando a gente coloca o termômetro, às vezes não encontra nada, né? Por quê? Porque a mão, a sua mão, ela não vai ser o parâmetro. Você, como sensor de temperatura, não é muito ideal para fazer essa medição, né? Até porque existe um negocinho chamado equilíbrio térmico que vai acontecer primeiro para poder você sentir a temperatura, né? É claro, às vezes você chega andou muito no sol quente, quando você chega em casa e sente aquele calor todo. Muitas vezes, né, umas pessoas sentem mais frio que outras pessoas em algumas situações, né? Uma pessoa sente mais calor do que outra, outro sente mais frio dentro num quarto com ar-condicionado, ou mesmo na rua de noite, né, quando está mais fresquinho, um sente mais frio, o outro sente menos frio, né? Então, essa subjetividade que tem na medição com a pele, né, com a parte cutânea, ela justamente não dá uma exatidão para a gente ter uma temperatura, né? Então, como é que a gente faz para avaliar se está quente ou frio, tá? Então, a gente vai ter que primeiro imaginar o seguinte, que o ar ele é constituído de várias partículas, tá? E essas partículas se movimentam em várias direções. Se você aquece o ar que está à sua volta, o que você acha que acontece, né? Se você encher um balão de ar, você encher um balão de ar quente e encher um balão de ar frio, o que você acha que vai acontecer, né? Se você aumentar a temperatura, se você aumentar a energia naquele balão. Será que se você encher um balão, ele estufa se você aquecer mais? Será que ele aumenta de tamanho? E por que acontece isso? Bem, se você tem no seu interior o ar e o ar quente, né? Então esse ar quente ele empurrou mais forte as paredes do balão que são elásticas e aumentou o volume do balão. Por que isso ocorre, né?
Isso ocorre porque dentro do ar eu tenho várias partículas dentro do balão, eu tenho várias partículas de ar, né? Que tem uma velocidade e uma energia cinética. Quando a gente aumenta a temperatura dessa partícula de aquecimento, por aquecimento, desculpa, a energia cinética vai aumentar o número de choques, né, daquelas partículazinhas entre que ficam dentro do balão, né? E vai aumentar o volume. Então, a gente consegue fazer uma associação, né? Entre a temperatura do ar e a energia cinética das partículas, tá? O estado de movimento dessas partículas, ela vai dizer se ela tem mais energia ou menos energia. Então, o que acontece no sólido e no líquido, no caso eu falei de ar, né, que é gasoso, então o que acontece no sólido e no líquido? Já que as partículas não presas de se movimentar, elas não têm liberdade para se movimentar. Nesses dois casos, a partícula apenas se agita em regiões limitadas, né? Porque você percebe que o sólido tem um volume limitado e o líquido tem o volume do recipiente que ele está imerso, que ele está dentro, né? O que acontece? Então, a temperatura ela vai estar relacionada, né, à movimentação e agitação dessa partícula. Então, no estado sólido, você tem uma baixa energia, as partículas se movendo bem lentamente, né? Quando passa para o estado líquido, você aumentou o valor da energia cinética, então aumentou o valor da temperatura, então as partículas que estão no estado líquido vão se mexer mais um pouco, tá? E o estado gasoso é o estado não vou dizer complicado, mais agitado que tem, tá? Então, sólido bem lento, líquido um pouco mais agitado e no gasoso mais agitado. Então, voltando a falar do que a gente precisa falar ainda de equilíbrio térmico, né? Aqui a palavrinha equilíbrio térmico. Deixa eu grifar ela aqui, ó, equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico vai acontecer quando entre dois sistemas físicos, quando as temperaturas são iguais, tá? E isso é importante por quê? Porque se você, vamos supor o seguinte, vamos pegar logo uma exposição para a gente tentar entender, né? Um exemplo que você consiga imaginar ou que você consiga repetir na sua casa, tá? Imagina você está assando um frango na sua casa e você tirou esse frango do forno, né? E também você tirou um refrigerante da geladeira e colocou os dois sobre a mesa, não é isso? Se você observar durante algum tempo, o que vai acontecer? O frango assado vai esfriar e o refrigerante vai esquentar, tá? Quando você observa isso, você observa o que você pode concluir com isso? Que os corpos, tá, colocados no mesmo ambiente, eles sempre tendem espontaneamente para o mesmo estado térmico. Quer dizer, vai chegar um momento que o frango vai esfriar tanto e o refrigerante vai esquentar tanto que eles vão ficar a mesma temperatura. Que temperatura é essa? A temperatura ambiente, tá? Enquanto um estava mais quente, esfriou, e o outro estava mais frio, esquentou. E os dois ficaram na mesma temperatura, que é a temperatura da mesa, a temperatura ambiente. Quando acontece isso, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, tá certo? Equilíbrio térmico. Vamos lá, continuando. Então, só para você, esse conceito precisa ser anotado no caderno, tá? Que dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Mas para medir temperatura, né, já que a gente não consegue medir com a mão, né? Porque isso não é correto, a gente não tem uma sensibilidade suficiente, né, para comparar, para atingir o equilíbrio. Então você deve usar um instrumento, tá? Um corpo térmico que a gente chama de termômetro, tá? Aí você olha nesse termômetro aqui, ó, que eu botei aqui no desenho. Eu vou marcar ele de vermelho aqui para você prestar mais atenção. Ó. Ele tem uma substância termométrica, que é aquele líquidozinho que vai subindo, né? Aquele líquidozinho normalmente é um líquido vermelho ou um líquido cinza, prateado, né?
porque de cor prata, porque ele é feito de mercúrio na sua maioria, tá? Aí você tem aqui o bulbo, que é a parte onde fica armazenado esse mercúrio. Você tem a substância termométrica que está aqui, ó, dilatando para subir. Essa parte de vidro por fora é a haste. E as marquinhas são o comprimento da coluna. Essas marquinhas vão indicar a temperatura. À medida que ele vai subindo essa substância termométrica, ele vai indicando para você que temperatura, tá? Digamos, ele está aqui embaixo, nesse valor aqui embaixo, e aí ele vai aumentando mais a temperatura à medida que você, aumentando a coluna, né? Ele vai subindo na coluna à medida que você tem uma temperatura maior. Então, ó, substância termométrica é o quê? É aquela que, pelo menos uma de suas propriedades físicas, que é comprimento, volume, pressão, entre outras, varia de forma mensurável com a temperatura. Basicamente, nós usamos o mercúrio como substância termométrica. O mercúrio, tá? Então, vou botar aqui para você anotar. Nos termômetros que nós temos e usamos em casa, o mercúrio é a substância termométrica mais usada nos nossos termômetros, tá bom? Por isso que eu tenho que ter muito cuidado para não quebrar o pote de mercúrio, porque o mercúrio é tóxico, tá certo? Então, substância termométrica mais usada. E a grandeza termométrica, né, é a grandeza da substância que varia conforme varia a temperatura. No caso do mercúrio, ele vai dilatando e aumentando o seu volume. Então, ele vai acontecendo uma dilatação volumétrica com mercúrio, e esse volume é que vai dar o tamanho da medição. Então, aqui no cantinho tem um termômetro clínico de mercúrio. Olha lá, vou colocar ele aqui, ó. Aqui você tem um bulbo. Aqui você tem um bulbo. Aqui você estrangula o mercúrio. E aqui você começa a ver a faixa subindo a coluna. Esse é o termômetro clínico de mercúrio. Mas tem outros termômetros também que usam outras grandezas, como o termômetro digital, né, que tem um sensor de temperatura baseado num semicondutor, né, provavelmente silício, na maioria das vezes, né, ao termômetro digital. O bulbo aqui ele não serve mais como onde fica armazenada a substância, mas sim é o ponto de contato com a sua pele. Que aí esse ponto de contato com a pele, tá, que vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo e vai dizer aqui a marcação de temperatura. Aqui, ó. Aqui, ó, aparece nesse visor. Agora menos, mas antigamente nós tínhamos muito marcador de temperatura, ó, na rua, tá certo? Ó, esse aqui é o marcador de temperatura que era na rua. Outro marcador que a gente está usando bastante, nada mais é do que aqui é o termômetro de IR, tá? Esse termômetro, vou colocar aqui de azul escuro, de azul claro. Esse termômetro é o termômetro de IR. Então, você deve anotar esses conceitos, esse conteúdo que a gente está falando nessa aula online, tá? Que já na próxima aula, que é a próxima presencial, a gente vai falar dele de novo, tá certo? Essa aula vale para o primeiro ano, para o segundo ano A e para o segundo ano B. No final desse vídeo, se você assiste até o final, você tem que marcar a sua presença. Então, como é que você marca a sua presença? Você vai lá e escreve nos comentários o seu nome e embaixo presente, que aí eu vou fazer a anotação aqui, tá bom? Obrigado pela atenção, segundo ano, e até a próxima aula.